E aí, pessoal, suave? Fala galera, tudo bem? Então, hoje é dia 24, especificamente. E, e a gente vai subir isso também já no dia 24, sem edição nenhuma, como sempre. A gente vai fazer sempre sem edição. E a gente quer falar sobre Natal. Eu tô muito feliz, porque Natal pra mim representa tanta coisa, cara, que a minha vida ela tem sentido por causa que o Natal existe pra mim, sabe? E aí, Carlinhos, daí a gente tá conversando e a gente tava falando a respeito de alguns temas e algumas perguntas que surgiram em nossas cabeças, assim, que a gente quer trazer esclarecimento do Senhor, né? Então, a primeira pergunta que a gente pensou, assim, que eu pensei também, que eu acho que pensei mais a respeito, foi assim, o que é o Natal pra vocês? O que é o Natal pra nós? E o que é o Natal pra você, Carlinhos? Meu, dá pra gente ir direto pro clichêzão, que é simplesmente o nascimento de Jesus. Tipo, a gente comemorar a vinda dele. Esse ano é até engraçado, que veio um monte de polêmica de gente fresca falando que tipo, o Natal não deve ser comemorado por cristão, porque veio de uma origem pagã e não sei o que. Meu, nada a ver. Tipo, tudo bem, talvez não é o dia do nascimento de Jesus, mas a gente está comemorando a vinda dele. Dentro da história, alguns historiadores eles dizem que Jesus ele não nasceu dia 25 de dezembro. Ele nasceu em meados de março, abril, né? E se for meados de março e abril, tudo bem, mas nós comemoramos hoje, amanhã na real, porque nós entendemos que o Senhor ele deixou essa data para nós. Simplesmente isso. É cultural. O que a Bíblia ela é profunda, a gente se aprofunda. O que a Bíblia é rasa, a gente é raso. E simplesmente assim. É que nem eu acabei de falar, é uma data cultural. A gente comemora nessa data porque é cultura, mas o significado dela não é simplesmente uma cultura. É algo que gerou a nossa cultura. Eu sempre falo isso, meu. É o dia que a gente comemora a nossa esperança, o motivo Total. da nossa vida. Total. Tipo, é até engraçado que há 2 dias... Não, ontem eu fiz 2 anos de batismo. Tipo, eu me batizei dia 23 de dezembro. 2 dias antes do Natal. Pra mim, isso agregou mais significado ainda pra data pra mim. Sim. E assim, pra mim o que significa Natal? Pra mim o Natal, ele é referente à família. Quando eu olho para o Natal, eu olho o Natal como família. Por quê? Quando Jesus nasceu, lá na barriga de... Lá, por exemplo, vamos voltar desde lá do começo. Quando Deus falou que ele ia mandar um anjo para que falasse com Maria, para que Maria ela tivesse a revelação que ela teria um filho, entende? E a gente nem pensa, a gente não está entendendo que Maria teve uma gestação de um filho de 9 meses. Então, se foi mesmo nessa época de dezembro que Jesus nasceu, cara, ela já estava grávida já há 9 meses, cara. Ela teve uma gestação de um filho que Jesus ele teve que entender o que era ser de uma mulher, entende? Então assim, Jesus ele se fez carne, Deus que se fez carne. Então quando eu olho isso, quando eu percebo tudo isso, eu falo assim, quando José ele encontra a verdade do Senhor, e também junto com Maria, é uma junção de é um equilíbrio, eu falo. Vamos falar assim, é um equilíbrio em tudo. Por causa que ele fala assim, a partir de hoje, vocês são uma família, cara. São a família do Senhor. Pum, quebrou. Acabou tudo, entendeu? Então assim, quando eu olho para o Natal, quando eu olho para o nascimento de Jesus, quando eu olho para aquele momento que Maria tem o seu filho,
E José está ali do lado dele, eu olho assim e falo, isso é família. O que é família? Daí a gente fala, família que está em todos os tempos com você. Família é aquelas pessoas que não vão desamparar você em todo momento, em qualquer momento, na real. E quando é muito bizarro falar sobre isso, porque quando eu olho para Jesus, eu olho um rapaz humilde, um rapaz que era muito calado, um rapaz que observava muito, um carpinteiro excelente, falam que ele construía barcos de navegação. Eu sinto prazer de pegar e imaginar o Senhor. Eu acho que vocês conseguem imaginar isso com a gente. Cara, imagina o próprio Jesus, aquele doidão que de uma hora para outra ficou furioso, pegou as coisas do templo, as coisas que estavam vendendo dentro do templo, jogou pro chão, sabe? Aquele cara louco, maluco que morreu por nós lá na cruz. Imagina esse cara, esse brother, está pegando uma madeira e cortando a madeira, cara. Eu acho massa o jeito que o The Chosen, aquela série que eu falei pra você, eles retratam Jesus. Tipo, os caras discutindo e falando, como você conheceu ele? Daí um dos apóstolos, eu não lembro quem, ele falou, eu tava ajudando ele a construir algo público. Daí eles acharam algo grande, né? Daí não, um pouquinho mais simples. Daí eles o quê? Daí eu não lembro qual era o nome, mas era um banheiro. Tipo, eu fiquei, mas o que é isso? Daí eu pesquisei, era um banheiro. O cara falou que ele estava ajudando Jesus a construir um banheiro. Foi lá que Jesus chamou ele, vem e me siga. Tipo, é claro que isso a gente não tem a comprovação, talvez seja algo que só foi inventado. A gente tem comprovação histórica. Foi algo inventado pelos roteiristas, mas retrata a humildade, sabe? Sabe uma coisa que eu não gosto? Uma coisa que eu não gosto, assim, é que as pessoas elas tentam representar Jesus de um cara áspero, um cara que tá falando as coisas, mas de uma forma áspera. Não, Jesus era um cara ele era um cara de amor, um cara que sentia muito amor por todo mundo. Ele chorava, ele tinha expressões da mesma coisa que a gente. Ele também era ranzinho também. Mas a gente entende isso, porque ele era humano. E ele se fez carne, graças a Deus. É justamente por isso que eu falei de The Chosen, porque é a primeira série, assim, entre tantos desenhos que a gente já viu na TV, entre filmes como Paixão de Cristo, é a primeira vez que Jesus é retratado como humano e Deus. Total, ele era total. tão humano que o episódio que eu mais amo é o do casamento. Por quê? Porque Jesus usou o André de não saber dançar. Eu achei perfeito. E assim, é maravilhoso, porque assim, tem coisas assim que eu tava lendo na Bíblia, em Mateus, em Lucas, em Marcos, que Jesus começa a falar, mas ele não fala de uma forma áspera. Ele fala de uma forma sarcástica, ou de uma forma que as pessoas elas têm que entender o que ele está falando, elas têm que pegar e falar assim, olha, faz sentido, elas têm que parar para pensar e falar assim, faz sentido tudo isso que você fala. Exatamente. É muito louco isso, brother. É muito louco, velho. Eu acho que, tipo, pensar justamente na noite do nascimento, tipo, as músicas que mais pega, assim, que a gente mais lembra é, tipo, Noite Feliz, uma noite calma, tipo, a música já traz esse clima de noite calma e tranquila. E talvez tem esse lado também, se a gente quiser abordar o espiritual, a gente vê pela Bíblia em algumas partes que a gente já imagina. Teve uma guerra no mundo espiritual na vida dele, mas isso não vem ao caso. Imaginar, enquanto uma galera esperava um rei, tipo, com, sei lá, um exército, de repente é um bebê numa manjedoura, num lugar assim, não teve casa, não teve lugar para ele se hospedar, ele tava numa manjedoura e, totalmente humilde. Daí pastores indo ver ele e tem os 3 magos, né? Que seria sábios, na verdade,
Mas é isso, é humilde, sabe? Tipo, totalmente humilde. Curiosidade histórica e teológica no rolê, tá? Então, Jesus, ele sempre existiu, tá? Desde o começo. Como você sabe disso, Roberto? Temos comprovações dentro da Bíblia mesmo, tá? A respeito disso. Nós vemos lá na história de Moisés, quando Moisés sobe ao monte e aquela sarça ardente, né? Aquela sarça ardente, ela começa a falar a respeito de tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E aquilo ali é o próprio Jesus, é um anjo que representa Jesus. Muitas vezes Jesus apareceu em forma de anjo também na Bíblia. Só que eu não vou citar todos aqui porque eu tenho preguiça. Mentira. Porque assim, é muita coisa pra gente citar no Velho Testamento que o Senhor fala a respeito, né? Que o Senhor tem uma dinâmica e uma forma de falar com as pessoas. Ele desce para falar com as pessoas, entende? Então, sim, Filho, o Pai, o Espírito Santo e o Filho, eles existiam. Sim, desde o começo, desde o princípio. Você falou exatamente isso, eu já lembrei de João 1. Porque já peguei essa Bíblia aqui do nada, pra que vocês não estão vendo, mas do nada o Roberto falando da resposta só pra pegar uma Bíblia. Literalmente. Porque eu lembrei exatamente desse texto. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram à sua existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. O que veio à existência por meio dele foi a vida. E a vida era a luz dos homens. Vou parar por aqui. Mas, exatamente. Ele era a palavra. Tipo, foi através dele que Deus criou. Ou seja, ele já era Deus, ele já estava com Deus. Total. E assim, tipo, uma coisa que as pessoas... Eu tô lendo um livro chamado do Alessandro Vilas Boas. Quero conhecer Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Desculpa. Ele conta a história dessa música, né? Quero conhecer Jesus. Mas ele fala sobre aquela parte lá do céu. Cara, o céu vive em nós, velho. Então, assim, a partir do momento que Jesus nasceu até o momento que Jesus morreu, ele estava preparando o céu para que o céu fosse a gente. E uma coisa muito interessante que eu li foi assim: nós somos filhos do Senhor. Nós temos o direito de estar sentados ao lado de Deus, cara. Cara, a gente tem o direito, a gente tem a autoridade para isso, cara. Imagina, quando Jesus morre, ele dá autoridade, ele rasga o véu, ele faz com que nós possamos ser filhos dele, entende? E consequentemente a gente é filho do Pai. Eu tava lembrando aqui agora. Uou! No meio disso tudo, eu tava lembrando agora que domingo eu ajudei na igreja num teatro infantil. E daí foi totalmente no improviso, né? Daí na parte que começava a explicar o porquê que era o Natal, eu fazendo o papel de uma criança. Então daí eu tinha explicando o significado verdadeiro do Natal, que era Jesus veio e tal. Daí, tipo, na hora veio, pergunta isso para as crianças entenderem. Eu já perguntei, mas por que ele veio? Daí foi a hora que deu todo o rumo mais importante da conversa até lá, que era saber que ele veio justamente para nos salvar. Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para nos salvar, tipo, para morrer por nós e trazer a salvação. Tipo, eu fico pensando muito, a gente era totalmente separado por Deus, mas era um amor tão grande, mas tão grande que... Para de falar de amor. Que a gente vai gravar ainda sobre amor e a gente vai falar sobre spoiler, amor. Mas que morreu por nós justamente para trazer essa salvação, sabe? E é esse o significado justamente do Natal.
saber que teve um amor tão grande que se entregou por nós para nos salvar e trazer essa vida. Que é isso que me constrange, me deixa besta. Sempre. E cara, e sobre família? E o Natal? O que você pensa? Eu penso que é extremamente ligado. Tipo, eu não consigo... Não, em mas casa. assim, o que você pensa, não tô falando assim, o que você pensa a respeito das famílias, como que elas se comportam dentro da sociedade a respeito do Natal, né? Porque, assim, por exemplo, já tive uma família que é muito festeira, né? Família muito festeira. Então, acaba que a gente percebe coisas que não são para aquele momento, para aquela época que a gente tá designando, né? Por exemplo, o Natal para mim em família, sim, claro, pode se trocar presentes, porque acho que isso é uma forma de afeto, uma forma de amor que você consegue dar para o outro, demonstrando, né? É uma demonstração de amor, simplesmente. Mas o Natal é um pouquinho mais que isso. É momentos de reflexão para mim. Para mim, o que eu penso é que o Natal em família é um Natal em reflexão. O Natal é reflexão do que você viveu no ano, do que você espera do ano que vem e do que você espera no ano que vem com Jesus. Por causa que nós temos que entender que o nascimento de Jesus é todos os anos. Por quê? Porque nós temos que nascer em Jesus todos os dias, sabe? E não só todos os anos. Eu vi uma frase hoje, desculpa, do nada eu vou estar mudando de assunto, né, mas eu vou voltar. Pode falar. Eu prometo que eu vou voltar. Mas é que eu vi uma frase justamente assim, que eu não lembro se eu salvei, mas era uma imagem que dizia assim: Jesus pode nascer por 1000 anos seguidos, mas se ele não nascer no seu coração, você continuará perdido. Nossa. E, meu, é isso. Tipo, eita, gaguejei. Eu até ia falar que, meu, é totalmente ligado Natal Sim. e família pelo fato de que é importante. É um momento pra gente se reunir. Tem parentes que só se veem no Natal. E é um momento, assim, de amor, realmente. Tipo, que a gente tá lá pra se unir e reunir. Só que o problema é, muitas vezes a gente perde o foco. Tipo, na minha família, é algo que eu falo pra muita gente. O meu melhor Natal, infelizmente, embora foi muito bom, eu passei com Jesus. Tipo, era eu, meu violão e a Bíblia. Porque foi bem no ano que meus pais se divorciaram e daí não tinha... Daí meu pai não levava a gente pra nenhum lugar, daí a gente não ia na casa da minha avó, que daí no final a gente ia na casa da minha avó, às vezes gerava algumas discussões. Porque sempre tinha problema entre parentes, né, infelizmente. Sim. E acabava, tipo, não tinha um foco. Tanto que eu tinha uma divisão, até, tudo bem que foi antes de me converter, mas... Eu tinha uma divisão assim, de nossa, eu gosto da época do Natal, mas eu também... Eu sofro nessa época porque eu só ouço reclamação e só dá problema. Mas daí, de repente, Deus mudou essa chave de fazer eu entender que é um tempo importante pra gente se unir em família, em amor, sabe? A gente tá focado em... Estamos juntos justamente por amor, a gente tá junto pra se amar e se reunir e apontar pra aquele que nos salvou, sabe? Que muitas vezes a gente acaba indo, não, é só mais um final de ano que a gente tem que festar porque todo mundo festa. Às vezes não, às vezes um jantar simplesmente em família pra ficar conversando na frente da TV vai ser muito melhor do que você, sei lá, fazer um banquete enorme, uma ceia cheia de comida e cheia de gente, sabe? Assim, nessa época, na real, essa época eu sou muito... fico muito emotivo. Eu fico muito emotivo por muitas coisas. Eu não preciso entrar em detalhes a respeito disso. Mas eu fico emotivo porque eu olho para Jesus e eu falo assim, Pai, você é lindo. Muito obrigado por estar dentro do meu coração. E eu faço minha própria reflexão. Então eu fico muito sentimental, muito emotivo, achando que tudo vai acontecer ruim, né?
E esse ser reflexivo, eu paro pra pensar em tudo na minha vida. Literalmente. Até nas amizades que eu tenho, sabe? E eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que eu tenho na minha vida, sabe? Então, o Carlinhos já faz o coraçãozinho, mas é sério, eu paro pra agradecer o Carlinhos por ele estar na minha vida, porque ele viu coisas acontecerem na minha vida que eu falo assim, caraca, brother do céu. Ele já viu momentos que eu chorei muito, ele já viu momentos que eu tava com ansiedade lá em cima, no talo. Ele já viu eu em várias versões. E, tipo, ele teve que me aguentar, cara. Olha que oportunidade de me aguentar. E eu acho que esse é o momento para que a gente possa fazer reflexões na nossa vida. Esse é o nosso momento. Nosso momento diretamente com o Senhor. Tá? Diretamente com o Pai. Sim. Então... Eu já penso muito, tipo, por ser final de ano, algo que eu falei hoje com uma amiga, tipo, a gente vê todo ano, tudo bem que 2020 foi um pouquinho mais complicado, então vai ter mais gente falando isso, mas todo ano as mesmas pessoas reclamam do ano. Sim. E tipo, eu fico, a gente tem que mudar a postura e se posicionar para que o ano seja bom, sabe? Se eu falar, tipo, vamos voltar para 2019. Se eu terminei 2019 falando que esse ano foi horrível, espero que 2020 vai ser melhor, mas a gente já viu o que aconteceu em 2020. Sim. Mas mesmo se não fosse, tipo, se o ano tivesse sido normal, ia ser ruim do mesmo jeito, pela postura que eu estaria tomando. E é algo que eu fico reflexivo, tanto pela mensagem do Natal, quanto com todo o resto. Tipo, o que eu tenho feito para que o ano realmente tenha sido bom? Tipo, será que eu fiz? Eu faço uma retrospectiva enorme sobre o ano inteiro. Uhum. E tanto que eu falei, eu fiz terapia ontem, eu falei pra minha psicóloga que, muita gente falaria esse ano foi ruim, mas pra mim foi bom. Perfeito. Tipo, aconteceu tanta coisa, eu fiz amigos assim, que eu nunca faria, pessoas de outros estados que eu nunca faria em outra condição. Sim. E a fidelidade de Deus, tipo, eu poderia muito bem ter morrido esse ano, facilmente. Total. E assim, eu tô vivo ainda, minha família tá bem, e no meio disso tudo, eu pude me posicionar para buscar mais de Deus, eu amadureci no meio disso, sabe? Eu tive uma maturidade que eu nunca imaginei, assim, eu vivi coisas esse ano que mesmo em quarentena eu nunca imaginei que eu viveria. Então, o que fica pra mim é gratidão. Eu fiz um ano ruim, por assim dizer, ser bom na minha vida. Então, os outros também é nessa postura de, tipo, a gente se posicionar e falar, eu vivi isso com Deus esse ano. Eu quero viver ainda mais, eu quero buscar mais Ele, quero ser mais intencional com Ele. E realmente passar esse tempo, passar o ano com Deus, deixando Ele me guiar nas minhas escolhas e tudo mais, sabe? E assim, o que o Carlinhos falou foi super meu ano também, sabe? O ano passado pra mim foi muito ruim. Eu posso dizer isso. Foi o ano que eu tive a minha pior crise de ansiedade, a minha pior crise de depressão, a pior fase da depressão. Foi a época que eu passei por muitos problemas no estômago. Mas esse ano, cara, foi super diferente. O Senhor me sustentou de todas as formas, mesmo com problemas. Como todos os anos a gente tem problemas, claro, a gente não consegue fugir do problema. O problema vem até você. E assim, o Senhor me sustentou muito. E eu tenho que agradecer a muita gente. A muita gente. Tenho que agradecer o Carlinhos, a minha namorada. Tenho que agradecer a pessoas que estão aqui aqui da minha igreja, sabe? A minha pastora,
sabe, a todo mundo, cara, que esteve do meu lado. E as pessoas até que se afastaram. E eu agradeço por elas que se afastaram também. Por causa que eu entendo que era um momento que eu tinha que ter com o Senhor. Eu tinha que estar com o Senhor. Eu tinha que estar com pessoas que o Senhor tinha colocado na minha vida. Entende? Então hoje eu sou muito grato ao Senhor. Eu tenho um espírito de gratidão muito grande no meu coração, sabe? E eu quero que vocês façam essa reflexão, tragam isso para o coração de vocês, tragam o amor do Senhor para dentro do coração de vocês, analisem o que é o Natal para vocês, estudem a respeito do Natal, vivam o Natal intensamente, porque é o Natal, esse Natal é do Senhor, não é nosso. Festeje a glória dele, festeje o amor dele, festeje que ele está vivo, que ele reina para sempre. E é isso, gente. Um beijo no coração. E a gente vai ficando por aqui com esse podcast maravilhoso. Deus abençoe e é nóis. É nóis, gente. Tchau.